já é comprovado que a falta de autocuidado na rotina feminina e principalmente, né, a gente tinha antigamente só uma prevenção ou um cuidado maior a partir dos 40 anos, hoje a gente vê isso mais precoce. Então a gente já vê e orienta que mulheres a partir dos 20 anos, parece bem precoce, mas sim, precisam entrar com autocuidado voltado para o seu corpo, e aí a gente não está falando só de estética, a gente está falando de toque mesmo, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se tocar para a mulher tem um tabu e um preconceito muito forte, né? E aí da área da sexualidade posso te dizer isso, porque toda vez que a gente incentiva a mulher no alto toque, e o outubro é o único mês que a gente pode falar sem medo, se toque, né? Conheça o seu corpo para você poder identificar algo e prevenir mais cedo e mais rápido. Sim. Então, assim, sim, muitas mulheres hoje, né, devido à minha divulgação e ao meu trabalho, e por ser uma embaixadora mesmo, eu me considero uma embaixadora do amor próprio e do autocuidado, para as minhas mulheres, para as mulheres que eu atendo, essa questão de como reflete a influência, né? Eu acredito que todos nós somos influenciadores, sejam pro bom ou pro mal, né? Então, assim, toda vez que você tem um hábito onde você compartilha e as redes sociais facilita isso. Antigamente era só a vizinha, a amiga que sabia. Hoje, o mundo, né? Até onde chega a tua informação. Então, o autocuidado reflete no humor, tudo aquilo que a gente já falou em outros podcasts, mas principalmente a gente pega mais rápido algum sinal do corpo. E mulheres que passaram pelo câncer de mama, né, ou estão passando pelo tratamento, eu mesmo hoje tive um relato, que acho que depois a gente pode compartilhar, Por né, favor. um relato escrito de uma das minhas clientes e amigas, né, que está há 5 anos em tratamento. Então, eles têm até uma simbologia, o tratamento do câncer, ela descreve todas as fases que ela passou, inclusive um fato que acomete a maioria das mulheres que passam pelo câncer, o abandono do parceiro, né? Isso é um índice bem alto que a gente vê a nível Brasil e mundo. As mulheres que passam a ter o diagnóstico do câncer, então, impacta a autoestima, perda do cabelo, enfim, mas principalmente o abandono do parceiro. E aqui eu acho que a gente pode também, ao longo da nossa conversa, trazer qual o papel do homem, não só o parceiro, né, sexual, qual o papel do filho, do pai, do irmão, numa mulher que está passando pela questão do câncer, ou da mulher que pode prevenir, que eu acho que isso é bem fundamental quando a gente fala de prevenção e autocuidado. Então, sim, as mulheres me procuram nessa busca do que eu não fiz, que eu posso fazer agora, como se realmente fosse a última chance. E a gente está conseguindo resgatar muitas delas, né, nesse autocuidado, de frente para o espelho, de se reconhecer num novo corpo. Sim. Porque boa parte delas, eu não sei se você já entrevistou alguma mulher que passou Vai vir aqui. Ah, que bom. Boa parte delas precisa fazer o procedimento de mastectomia, que é a retirada do seio, né? Se tu me permite, o seio da mulher, ela tem uma simbologia muito forte para ela. Porém, a mulher, ela entende que o seio é só para nutrir o bebê, né? E mesmo quando a gente fala da sexualidade, do prazer e desejo, que é uma outra parte, a mulher, ela também tem essa versão. Muitas perdem a sensibilidade ao longo da sua idade, e tem um certo receio, né, de tocar no bico do seio, de hidratar o bico do seio ou até receber uma carícia. Esse é o nosso papel na sexualidade, fazer com que ela volte e realmente entenda que isso é dela e faz parte do corpo e da saúde. E que ela precisa cuidar, ela não precisa perder para dar valor. Ela precisa olhar para ele, né? É uma parte muito importante. E muitas mulheres têm aversão. E eu posso te falar, eu que passei por 2 gestações, não tenho silicone, me incomodava muito até um tempo atrás. Ai, caído, porque vai ficando o corpo da mulher, né? Tô com 43. Hoje não. Hoje eu já entendo que digamos, é uma cicatriz do meu corpo. É o efeito que o meu corpo teve após uma gestação. Então, hoje eu tenho um alto cuidado com ele. Hidrato na frente do espelho, e isso torna, claro, a sensibilidade da parte do bico do seio, aí falando da relação, né? Muito mais prazerosa. Mas a gente quer esse prazer também na rotina dessa mulher, que ela olha e diz, cara, até que, né, é o meu corpo, é o meu templo, né? Então, o outubro nos permite falar isso de mais força. Que pena que é só um mês. Eu vou te falar que eu tenho essa bandeira o ano todo. Essa conscientização, né? E eu digo isso aonde eu vou. Na fila da padaria, na palestra, na consulta. Cara, se toca, né? Te toca, te olha no espelho, te ama. Porque isso vai te trazendo, o teu corpo vai te dando sinais o tempo todo, né? Então, uma dor de cabeça que dá, uma dor de estômago, a pele que craquela. E aí, falando do câncer de mama, que eu acho que você vai tocar aí,
os sintomas que o próprio câncer vai trazendo, né, de uma possível prevenção, ele traz sinais bem grosseiros na região da mama, né? E isso muitas mulheres não conseguem identificar a tempo, porque não olham para o seio. Interessante. Bem interessante. Mas a questão, essa é a questão do pré, né? Esse toque, para tu ter o teu conhecimento sobre o seu corpo, né? O toque para ver se tem algum nódulo também. Sim. Se tem um nódulo, já procurar fazer o exame, pode ser uma parte sebácea ou não, né? Mas e na questão pós? Então, quando a paciente ela já está diagnosticada, e aí existe toda uma estrutura a nível Brasil e mundo, né? Santa Catarina não é diferente, isso eu acompanho há bastante tempo. Existe uma estrutura pelo SUS, gratuito, equipes de apoio, né? Onde a mulher passa por todo um processo primeiro de detectar qual é o tamanho, né? Porque quando ela faz o autoexame, ela já consegue, uma mulher que tem esse conhecimento do próprio corpo, toquei hoje, toquei ontem, toquei daqui a um mês, opa, isso aqui não tinha. Será que tem a ver com o meu ciclo menstrual? Porque isso é outra coisa importante, tá? Normalmente se recomenda fazer o autoexame, e aí a gente está falando para mulheres que talvez não tenham essa prática, de 3 a 5 dias quando o ciclo menstrual termina. Cris, mas eu não menstruo. Porque tem muita mulher que toma anticoncepcional ou uso do DIU, não tem o ciclo menstrual, né, natural. Mas tem os sintomas, não? Tem, mas aí também se mascara, tá? Muitas mulheres que fazem uso de muitos medicamentos, como anticoncepcionais, antidepressivos, vários sintomas do ciclo menstrual são mascarados e que isso também possibilita. Mas vamos trazer a vida real da grande maioria das mulheres brasileiras. A que toma anticoncepcional ou algum tipo de medicamento. Essa precisa potencializar o autocuidado. Ela precisa entrar numa rotina diária, como escovar dente. Eu preciso olhar e tocar o meu corpo todo dia. Vai virar uma neurose. Não, é amor próprio. Eu não posso primeiro cuidar da casa, cuidar do marido, do filho e não olhar para o meu corpo, porque num piscar, o teu corpo ele evolui uma doença que você pode pegar no início. Aí a mulher que já identificou, identifiquei que a roda, né, a auréola aqui, o bico do seio está diferente, está saindo alguma secreção que não saía, o bico invertido, tem uma inversão do bico, tem vários sintomas, né, vai depender de cada mulher. O que eu faço? Imediatamente marco o ginecologista para pedir exames. Aí ele vai fazer o exame, né, apalpar ele mesmo, sim, vai encaminhar para uma ecografia mamária e para uma mamografia. Esses 2 exames trazem algum sinal de se que precisa passar talvez por uma biópsia ou não. Então, tem toda uma questão de apoio ali, de equipe de apoio que acoberta essa mulher. O que não dá para ficar é no silencioso, entendeu? Identifiquei, fico com medo, não consulto, o que eu faço? Você precisa urgentemente consultar, tá? Então, é bem importante esses sinais. Então, assim, é o teu corpo que vai dar o sinal, né? Então, não é o externo. Então, é bem importante isso. Sim, mas a minha pergunta, Cris, a mulher, ela já por natureza, ela é vaidosa, né? E quando acomete uma situação dessa, ela se sente cada vez mais para baixo. Sim. Né? E ela precisa de um apoio para que ela suba, né? Eu vi um relato ali na tua rede social sobre uma pessoa, como você está falando, de 5 anos, né? E depois eu gostaria que você falasse sobre isso também. Como trazer essa mulher novamente para a vida que ela tinha antes, né? Porque, claro, receber uma notícia dessa abala qualquer pessoa, né? Sim, sim. Saber que você tem uma doença que é complicada, né? Sim. É muito complicada. Como trazer essa pessoa novamente para essa vida? Então, na verdade, a gente tem um apoio todo psicológico, né? E por isso que é importante requerer um médico e tal, porque imediatamente ele vai encaminhar para os grupos responsáveis, CEPOM, né? Todo esse grupo de apoio que tem para as mulheres. E o acompanhamento é feito desde com psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, é uma equipe multidisciplinar que acolhe essa mulher. E aí a gente fala aqui do acolhimento, da nutrição. Por quê? O procedimento, por ser, né, bem invasivo com a químio, ela vai fazer a perda capilar, que é uma simbologia para a mulher, e tu estando dentro de um espaço de salão, tu sabe quanto isso, né, é impactante para a mulher. Se para o homem já tem um impacto, a perda capilar, para a mulher ela tem um impacto muito maior. Vai impactar na pele, na digestão, vai tornar a mulher, provavelmente devido à medicação, a retenção de líquidos, isso vai fazer ela ganhar peso e
possivelmente, se evoluir a doença, a perda mamária, né? Então, a gente hoje tem o procedimento da mastectomia e tem depois, posteriormente, a recuperação dessa mama. Mas tudo isso impacta a autoestima da mulher de uma forma muito forte. Então, a família precisa entrar junto, essa mulher, ela precisa... E aí, quando a gente fala de autocuidado, olha como é importante as coisas se interligarem. A gente não está falando só da alimentação, da atividade física, a gente está falando do meio social dessa mulher. Que lugares que ela frequenta? Porque uma mulher que passa por um diagnóstico como esse, ela não tem uma equipe de apoio familiar, profissional e de amigas, essa mulher ela tende a cair numa depressão muito profunda. E aí acelera a doença. Então, uma mulher que tem um apoio familiar, e aí quando a gente está falando é todo, né? O apoio familiar é entre os filhos, o parceiro ou a parceira, a mãe, amigos. O convívio social de uma pessoa é a questão de autocuidado, o ambiente que ela frequenta. E o lado profissional. Se a mulher trabalha, ela tem uma atividade profissional. Que tipo de atividade profissional? É muito desgastante, é estressante? Porque isso também acelera a doença, tá? O tipo de trabalho, né? Então, daí nesse caso tem que afastar, tem que atestar. Mas a autoestima é o primeiro impacto, tá? Tanto que quando a gente vai fazer os atendimentos no CEPOM, o que a gente leva de doação, né? Esmalte, batom, lenços para o cabelo. A gente precisa fazer essa mulher se enxergar de novo, fazer as pazes com o espelho, que é a parte mais difícil, né? E eu diria mais importante. Mais importante. Então, naquele relato ali que você viu, Isso. é uma mulher que passou por todo esse processo de medicação, de perda capilar. Ela relata ali a perda do relacionamento, inclusive, né? A traição, inclusive. E é pesado a gente falar sobre isso, mas acontece, né? E ali a gente não é questão de caráter, é questão de o quanto essa família tá realmente num grupo de apoio, né? Ela já vinha se despedaçando, provavelmente. A doença só foi a última gota, né? Então, a mulher, ela precisa olhar para o lado e ver, você não está sozinho, a gente está aqui. Então, o meu papel e de muitas outras profissionais é fazer com que essas mulheres, no dia a dia, saibam que identifiquei algo diferente no meu corpo, para quem que eu vou pedir ajuda? Porque, às vezes, nem consegue a consulta, né? Então, olha, senti diferente, o que eu faço? Então, hoje a gente, por exemplo, eu, com o meu grupo de mulheres, né, de alunas que trabalham com a área da sexualidade, a gente também é acometida com esses sintomas. Então, no último mês, a gente já vinha se preparando para falar de Outubro Rosa. Muitas alunas que são terapeutas identificaram sintomas na sua mama que poderia ter alguma coisa voltada com câncer. Automaticamente a gente se acolhe, né? Elas botam gurias. Tô sentindo isso, e aí, como a gente tem uma liberdade no grupo, a gente vai enviando as fotos daquilo que a gente entende, porque a gente consegue identificar uma ou outra, né? E aí vai pro médico, corre pra gente poder identificar o que é. Então é muito importante que a mulher ela tenha já antes, né? E se não tem, ela vai ter que buscar ajuda nesses grupos especializados, CEPOM da vida, que a gente tá falando, que já tratam mulheres com câncer de mama.